Olá, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus, amém? Que privilégio, irmãos, estar com vocês nessa noite, nesse tempo de culto a Deus. Nesse dia tão marcante para as nossas vidas, é uma grande alegria a gente estar junto para louvar a Deus, para adorar o Senhor, para ter um tempo de comunhão em torno da Escritura. A gente está numa série durante esse mês, hoje é o último dia do mês, último domingo do mês, e nós vamos hoje terminar uma série que a gente começou, comecinho desse mês, de reflexões, de estudos bíblicos, de exposições dentro da temática de dízimos e ofertas, no que a palavra de Deus diz sobre isso, né? A gente teve o pastor durante 2 semanas ministrando. Domingo passado, Guilherme trouxe uma reflexão sobre dízimo voltada para o Novo Testamento, e hoje eu vou encerrar essa série de exposições, de reflexões, falando especialmente sobre ofertas. Eu vou usar um texto do Antigo Testamento, mas eu vou rechear esse sermão com alguns textos também do Novo Testamento, certo? Eu vou abordar ele de uma forma um tanto ampla, um tanto geral, com princípios dessa temática de ofertas, do que a Bíblia diz sobre esse assunto, certo? Eu não queria que ninguém que está aqui, principalmente nossos visitantes, se sentissem constrangidos de maneira alguma. Nós entendemos que a palavra de Deus é fiel, é digna de aceitação, entendemos que ela é útil, que ela é eficaz. E o grande problema do nosso contexto não é que as pessoas falam demais desse assunto. O grande problema do nosso contexto é que as pessoas falam mal desse assunto. É que as pessoas falam errado dessa temática. E isso gera um clima negativo. Isso gera um problema, isso gera ignorância, isso gera distorções no meio cristão. E, infelizmente, isso acontece não porque o assunto é falado demais, mas porque ele é distorcido, mas porque ele é pervertido. E isso tem machucado a igreja, isso tem prejudicado a igreja, isso tem prejudicado o nosso testemunho como cristãos evangélicos no Brasil. E o remédio para isso não é deixar de falar. O remédio para isso não é ficar caladinhos enquanto eles estão lá o tempo todo falando. O remédio para nós entendermos o que Deus diz sobre como lidar com o dinheiro é abrirmos a palavra de Deus e ouvirmos o que Ele tem a nos dizer sobre esse assunto. Muitos homens estão aí, domingo, falando um monte de besteira, um monte de bobagem sobre como usar o dinheiro. E o remédio é a gente abrir a palavra de Deus e ver o que Deus tem a nos dizer sobre esse assunto. É nós nos dispormos para entender o que a Bíblia, a palavra inspirada de Deus, tem a nos falar sobre esse assunto. Tá bom? Abra sua Bíblia aí em 1 Crônicas, capítulo 29. O pastor falou um pouco sobre isso na primeira mensagem dele, né? Como tá difícil e é um tanto desgastante a gente falar desse assunto hoje. Enquanto tem esses, como eu falei, que estão aí o tempo todo abrindo a boca e falando um monte de bobagem sobre o assunto, tirando os textos do contexto, explorando os irmãos e causando muito prejuízo à igreja, tem outros pastores que poderiam falar a verdade, mas têm medo, se calam. Mas nós entendemos, como eu tenho falado, que o meio de nós corrigirmos, de nós trazermos a igreja para o caminho correto, é nós expormos com clareza, com fidelidade, com profundidade, com ousadia, o que Deus tem a nos dizer sobre esse assunto, né? Infelizmente ele está entre aqueles assuntos da série, assuntos proibidos de falar na igreja, mas nós vamos quebrar essa regra hoje e vamos falar porque entendemos que é o que Deus quer para nós, certo? Mesmo hoje sendo tão complicado, nós entendemos que é o melhor. E um outro ponto que dificulta isso, como o pastor também tratou, é a avareza. E talvez é algo que você vai ter que começar a lutar no seu coração desde agora. Prepare o seu coração para entender o que Deus tem a dizer sobre esse assunto. Lá no seu coração talvez você não queira ouvir sobre isso, você esteja desgastado, você já criou aquela reação no coração de novo esse assunto, falar de dinheiro e tal. Isso é avareza tentando dominar o seu coração e você já vai ter que combater desde o início, porque a palavra de Deus ela vai penetrar o seu coração e você vai ter que combater isso, tá bom? Vamos ler 1 Crônicas 29 e a gente vai ler na NAA, certo? Os meninos vão colocar aí? Pronto, a gente vai ler nessa versão, certo? Estou fazendo sempre o possível para os irmãos perceberem o quanto a NAA é uma boa versão, certo? Já tem alguns irmãos aí entrando na onda. Comprem a NAA, é uma versão excelente, viu? Nunca vamos, claro, rejeitar a nossa inspirada ARA, mas a NAA também está entre as relíquias que nós temos. Vamos ler do versículo 1 até o 20,
21, certo? Vamos ler do versículo 1 ao 21, tá bom? Todos os irmãos encontraram? Podemos ler? Vai dizer assim a palavra de Deus, 1 Crônicas 29. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Versículo 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como uma sombra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que provas os corações, e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão, dá coração íntegro, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio, para o qual fiz todos esses preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvem ao Senhor, seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com suas libações. Sacrifícios em abundância por todo o Israel. Vamos orar, meus irmãos. Senhor querido, bendito e amado, como acabamos de ver, teu é o poder, a grandeza, a glória. Tu, ó Deus, é quem nos dá tudo o que temos. E prepara o nosso coração para ouvir com profundidade, para acolher tudo o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a não apenas ser ouvintes. Ajuda-nos a não apenas concordar com o que nós estamos ouvindo, mas ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática o que o Senhor quer para nós, ó Deus. Prepara o coração do teu povo nessa noite para acolher com mansidão a tua santa palavra. Destrói a avareza, o egoísmo, destrói a arrogância, a idolatria que pode estar dominando os corações nessa noite. E prepara o teu povo para viver uma vida de generosidade, como o Senhor planejou para nós.
Nos ajuda, Deus. Cuide de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto ele está num contexto relativamente conhecido. A gente viu aqui que no começo, Davi ele fala no versículo 1 que Salomão ainda é inexperiente e Davi ele está agindo para deixar as coisas encaminhadas, preparadas para quando Salomão ascender ao trono, chegar ao trono. Então o contexto é basicamente o final do reinado de Davi. Davi já é um homem velho, Davi já está no final do seu reinado e Salomão ele já está sendo preparado para assumir o lugar de Davi. Ele está sendo preparado para ser o novo rei de Israel. E como nós sabemos, pelo nosso conhecimento do texto bíblico do Antigo Testamento, uma das principais missões de Salomão deixadas por Davi era construir o templo para o Senhor. Até esse momento, até Salomão, o Senhor havia habitado em tendas. Eles fizeram um tabernáculo, sempre a arca do Senhor esteve para vários lugares e nunca num canto fixo, num lugar mais organizado, mais bonito. Sempre foi algo muito improvisado. E Davi se incomodou com isso e desejava preparar um lugar para o Senhor. Mas o Senhor disse que ele não poderia fazer isso, ele mesmo não iria construir, porque ele havia participado de muitas guerras e era um homem com as mãos manchadas de sangue. E Deus queria que o filho dele que viesse após ele fosse responsável por realizar essa obra. E agora, no capítulo 29, já é o último capítulo de 1 Crônicas, Davi está arquitetando tudo, está preparando tudo, está organizando para deixar Salomão bem tranquilo para realizar essa construção tão grandiosa que ele havia planejado. E aqui nesse processo, Davi ele dá o exemplo de alguém generoso, porque ele faz uma oferta grandiosa, mas ele convoca também os líderes, os chefes do povo, para que eles contribuam. E é nesse contexto, nesse ato de Davi, dos chefes do povo, e na oração de Davi, que a gente vai encontrar princípios maravilhosos, riquíssimos, que vão reger, vão direcionar a nossa conduta como pessoas que servem ao Senhor. Esses princípios que a gente vai extrair desse texto devem direcionar a forma como nós contribuímos para o reino de Deus, como nós lidamos com os nossos recursos. Como eu disse, em alguns momentos eu vou intercalar essa passagem com passagens, com acontecimentos do Novo Testamento, para os irmãos perceberem como essa atitude que é colocada, principiada aqui, a gente vê em igrejas também no Novo Testamento, em pessoas também no Novo Testamento, tá bom? Então, desse texto são 6 princípios ou 6 verdades que devem conduzir a nossa vida, os nossos recursos diante de Deus, tá bom? Então, caminhe comigo nessa jornada para nós entendermos 6 princípios, 6 verdades que devem cultivar em nós um coração generoso. O primeiro princípio, e esse já é um interessante, porque é um erro que algumas pessoas cometem, não entendendo esse princípio. E eu poderia dizer que ia começar chocando. Se o Guilherme estivesse aqui, ele ia entender a referência. Depois ele vai assistir. O primeiro princípio que deve reger a maneira como nós lidamos com nossos recursos. O nosso amor por Deus pode ser medido pela disposição que temos em contribuir generosamente. Repetindo, o nosso amor por Deus pode ser medido pela disposição que nós temos de contribuir generosamente. Vamos observar com detalhes os versículos de 1 a 5. Volta aí. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, é para Deus. Versículo 2. Portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, observe com detalhes o versículo 3. E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho,
dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Continua. 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. E aí ele conclui com essa pergunta: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Deixa aí no versículo 3. Perceba o que move Davi na oferta dele. E a gente não vai parar para medir cada uma das ofertas, porque são muitas medidas, né, grandes, e a gente ia perder muito tempo nisso. Mas dá para perceber pelas duas leituras que a gente fez que é muita coisa. É uma quantidade vasta de material, de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de pedras, essa parada toda que ele fez um negóciozão pesado. Mas o versículo 3 é o que chama a atenção, porque é como se fosse aquilo, e é aquilo que move o coração de Davi a essa ação. Ele diz, e ainda, porque amo o templo de meu Deus. Amar o templo de Deus, claramente é uma expressão, não de que Davi amava o lugar físico, amava aquele ambiente. Ele amava também, mas principalmente ele amava o Deus que habitava naquele ambiente. É uma maneira de Davi dizer que ele amava ao Senhor. Ele, com todo o coração, amava ao Senhor. E esse amor por Deus, esse amor pelo templo de Deus, esse zelo, essa paixão de Davi, faz ele fazer o quê? Porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. A gente vive numa época onde as pessoas têm criado uma dicotomia que é muito incorreta, que é muito imprecisa. Pessoas têm uma visão de que a vida e o relacionamento com Deus, chamam de vida espiritual, ela não tem nada a ver com a maneira como você usa seus recursos. E elas dizem, Deus não se importa com o meu dinheiro, Deus não se importa com o meu gasto do meu dinheiro. Eu amo a Deus, eu amo ao Senhor. O que eu faço com o meu dinheiro não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus, com o meu relacionamento com a igreja. Os meus recursos eu decido com o meu gasto. Eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Mas dinheiro, as duas coisas não se juntam. É como se dinheiro e servir a Deus ou amar a Deus fosse água e óleo. Para eles não se encaixam, mas pelo exemplo de Davi a gente vê que não faz sentido. Criar essa dicotomia entre o relacionamento com Deus e o uso dos recursos financeiros é um erro, é uma atitude incorreta. Porque o que move o coração de Davi a doar, a dar toneladas de ouro, de prata, de bronze, é o amor que ele tem por Deus. O zelo, a paixão que ele tem pelo Senhor move ele a doar de forma abundante, de forma generosa, de forma totalmente liberal, sem preocupações. O fato de que Davi ama o templo e ama o Senhor move o coração dele a gastar com isso, a doar de forma totalmente liberal, de forma abundante. Então, a nossa primeira lição é que o nosso amor por Deus pode ser medido pela disposição que nós temos de contribuir generosamente. Quando nós amamos a Deus, nosso coração se inclina a contribuir, a ofertar, a doar de forma abundante, de forma generosa, com alegria, como a gente vai ver mais na frente. A pergunta diante desse princípio é, se nós fôssemos olhar nos últimos 12 meses da sua vida, o quanto você contribuiu para o reino, para as necessidades de pessoas que sofrem, o que você contribuiu com missões, isso ia mostrar que você ama muito a Deus? Ou isso ia revelar que você ama pouco a Deus? A maneira como você tem aberto sua carteira e doado e entregado, assim como Davi, revela que você ama ao Senhor. Se nós fôssemos medir o seu amor por Deus pelas suas contribuições, a gente veria que seu amor era grande como o de Davi, ou que era pouco. Talvez você esteja alimentando do seu coração essa percepção incorreta de que você pode amar a Deus, de que você pode servir a Deus, e o seu dinheiro você gasta com um monte de outras besteiras e não faz nada para o reino de Deus. Mas é uma percepção errada. Se você ama a Deus, as suas contribuições, as suas ofertas, as suas doações vão revelar isso, vão provar isso. Pegue um extrato aí mesmo na sua cabeça
últimos 12 meses da sua vida, o que você gastou mais? Comida, entretenimento, passeios, roupas. Você ama mesmo ao Senhor? O que suas contribuições revelam sobre o seu amor a Deus? Esse é o primeiro princípio, certo? O nosso amor a Deus pode e deve ser medido pela nossa disposição em contribuir generosamente, de tal forma que se nós dissemos que amamos a Deus, nós vamos contribuir, nós vamos doar, nós vamos nos esforçar para abençoar o reino. E quando nós não temos essa disposição, talvez esteja revelando que nós não amamos realmente ao Senhor, certo? Primeiro princípio. Segundo, e esse está muito relacionado com esse primeiro. Todas as vezes que nós doamos nossos recursos de forma generosa e alegre, estamos ofertando ao Senhor. Entenda, vou repetir. Todas as vezes que doamos nossos recursos de forma generosa e alegre, estamos ofertando ao Senhor. O que eu estou querendo dizer? Todas as nossas doações, contribuições, a maneira como nós entregamos nossos recursos, ela sempre tem um alvo mais próximo de nós. Alguém necessitado, a nossa comunidade, algum missionário. Mas no fim das contas, nós não estamos doando para ele, em última instância. A nossa doação de forma generosa, de forma abnegada, por mais que seja para uma pessoa, para uma comunidade, para uma família que sofre, em última instância, ela tem um alvo, que é o próprio Deus. Observe comigo o versículo aqui, a parte final do versículo 5. Parte final do versículo 5. A pergunta de Davi, depois dele dar a oferta dele. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Versículo 9. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Entenda, por mais que a oferta fosse para o templo, em última instância, a oferta era entregue ao Senhor. O Senhor era o alvo da oferta. Todas as vezes em que nós dispomos do nosso coração a contribuir, a ofertar, a doar, é Ele quem recebe. Quando você estende a sua mão para doar, o Senhor sempre estende a mão dele para receber. Ele é o alvo em última instância. Ele é quem recebe as nossas ofertas. Eu quero mostrar um texto para você que é muito interessante sobre isso. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Filipenses 4. Abre aí. Coloca aí, por favor, Filipenses 4. A gente vai ler do 14 ao 18. Eu já expus Filipenses aqui na igreja há um tempo. Uma das características interessantes sobre Filipenses é que Paulo e a igreja de Filipos tinham um relacionamento maravilhoso. Relacionamento padrão sobre como a igreja deve lidar com o pastor é Filipenses. É muito lindo ler esse livro. E uma das coisas que nos fazem ver essa beleza desse relacionamento deles era que eles sempre ajudavam Paulo, cuidavam muito de Paulo financeiramente. E esse texto, no final do capítulo 4, já encerrando a carta, é um agradecimento de Paulo da última oferta que eles haviam mandado. E Paulo diz assim, versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Agora presta atenção no versículo 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Perceba o princípio. Eles estavam cuidando de Paulo. Eles estavam ajudando Paulo. Paulo estava passando por necessidades. Eles ofertaram. Eles cuidaram. E quando Paulo escreve para eles agradecendo e diz, olha, a oferta de vocês chegou a Deus. E chegou de forma agradável. Foi um sacrifício que ele aceitou e que ele acolheu. Por mais que você tenha ajudado a mim, Deus recebeu a oferta de vocês. Como eu disse, quando você estende a mão para doar, o Senhor está estendendo a mão para receber.
Todas as vezes que nós doamos nossos recursos, seja para alguém em necessidade, seja para alguma necessidade da comunidade, seja para missões, como é o caso da igreja de Filipos, nós estamos ofertando para o Senhor. Agora isso também traz uma implicação para nós. Se é o Senhor que recebe nossas ofertas, será que nossas ofertas estão sendo doadas? E será que elas estariam sendo aprovadas pelo Senhor? Se vocês lembram de Malaquias, algumas vezes a gente já pregou sobre Malaquias aqui, uma parte do povo estava doando um sacrifício fuleiragem para Deus, sacrifício mó paia. Os carneirinhos, cordeiro manco, com defeito, e Deus repreende eles por isso. E algumas vezes nossas ofertas é assim. Aquela oferta michuruca que a gente faz mesmo na obrigação, que a gente faz sem vontade, que é dar por dar. Mas o princípio de lembrarmos que é Deus quem está recebendo, deve fazer a gente pensar. A minha oferta está pelo menos sendo um esforço digno desse Deus. Essa oferta está pelo menos chegando de forma agradável a Deus. Uma outra nota de rodapé que eu quero colocar aqui para os irmãos. E as missões. Por que nós não nos importamos com a igreja de Filipos? Paulo estava pregando o evangelho, ele tinha necessidade de ajuda. A igreja de Filipos, ela tinha uma mentalidade missionária. Ela tinha uma mentalidade de pensar na expansão do reino, de pensar no que Deus está fazendo no mundo. E eles doavam, eles se esforçavam, eles se preocupavam com esse plano de Deus. E doavam. E eles eram pobres, eles não eram endinheirados. Já quando a gente for para o texto de Coríntios, a gente vai ver que eles passavam necessidade. Mas eles doaram para Paulo não só uma, várias vezes. A pergunta é, por que nós não nos importamos mais com missões? Por que a gente não faz mais nenhum esforço para ajudar os missionários que estão em outros países, em outras cidades? A gente nem ora mais por missões. Como o Hudson Taylor disse, né, as missões é feito com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Mas a gente não está usando nem as mãos, nem o joelho, não está usando mais nada, nem contribuindo, que é o mais simples, a gente está fazendo. A igreja de Filipos fazia, mesmo diante das necessidades. É uma reflexão que você como indivíduo deve fazer e que a nossa comunidade deve fazer. A gente foi sustentado aqui por missões. Essa igreja nasceu, cresceu com pessoas de fora contribuindo. E por que hoje a gente não faz mais nada pelos outros que estão lá fora? É importante pensar sobre isso. Esse foi o segundo princípio. Quando nós contribuímos, nós estamos contribuindo em última instância. Quem está recebendo nossas ofertas é Deus. Voltemos para 1 Crônicas 29. Para o nosso terceiro princípio extraído desse texto. Esse é um princípio central e muito relevante. Coloca aí a partir do versículo 10. Entenda. Um princípio que deve nortear, que deve sempre guiar a maneira como nós usamos nossos recursos. É o entendimento claro de que tudo nesse mundo que nós vivemos, nesse universo, pertence a Deus. E por implicação, tudo que nós temos é dádiva dele. Em outras palavras, a Deus pertence tudo que há nos céus e na terra. E tudo que possuímos é dádiva dele. Observe comigo versículos de 10 a 12. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Se tem um princípio importantíssimo que deve guiar a maneira como nós lidamos com os nossos recursos. E eu creio que é um dos principais problemas nossos, é o fato de que tudo que nós temos é de Deus. De que
Deus tem o controle, a Ele pertence todas as coisas, todos os recursos pertencem a Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. Então tudo que vem a nós é dádiva dele, tudo que chega a nós é porque Ele nos deu. O problema é que quando a gente recebe, a gente já cria a sensação de que é nosso e a gente vai fazer o que a gente quiser, porque foi a gente que trabalhou, porque foi a gente que se esforçou, ou quaisquer outras formas que a gente use para conseguir dinheiro. A gente cria a sensação ilusória de que é nosso. Eu não vou doar, eu não vou entregar porque é meu. Alimentar esse senso de autossuficiência financeira é tolice. Tudo vem de Deus. Nossos recursos são dádivas da providência. A providência dele, se não fosse Ele, não teríamos nada. Se não fosse Ele, não teríamos trabalho. Se não fosse Ele, não teríamos um lar onde estar. Se não fosse Ele, não teríamos vestes. Mateus capítulo 6, é Ele quem nos veste, é Ele quem nos dá o alimento, é Ele quem nos dá o ar para respirar. É Ele quem nos concede tudo isso. Quando você diz, eu faço o que eu quiser com meu dinheiro porque ele é meu, você está afrontando a soberania e a bondade de Deus, porque tudo é dele. E se você tem algo, foi ele que te deu. Quando você diz, é meu, eu faço o que eu quiser, eu compro o que eu quiser, eu vou para onde eu quero com meu dinheiro, você está colocando o dedo na cara de Deus e afrontando ele, porque foi ele quem te deu. É uma afronta à soberania dele. É uma afronta ao domínio dele. E é uma afronta à bondade dele, porque ele poderia nem te dar, mas por graça ele te dá. Quando você diz, eu faço o que eu quero, o dinheiro é meu, eu vou para onde eu quero, o dinheiro é meu, você está afrontando a soberania, a grandeza e a bondade de Deus. É uma tolice. É uma insensatez muito grande. Nós nos levantarmos contra Deus que tem nos dado inúmeras bênçãos e queremos reter e queremos fazer do nosso jeito e gastarmos nossos recursos de uma maneira imprudente, sendo que Deus tem nos dado e Ele nos mostra como nós devemos usar. Os irmãos entenderem como é tão tolo fazer isso, Deus nos deu até o seu próprio Filho. Romanos capítulo 8 diz isso. Ele não poupou o seu próprio Filho, mas entregou ele por nós. E como ele não vai nos dar todas as outras coisas, mas a gente é tão tolo que, mesmo tendo recebido o Filho, que é maior que tudo, a gente tenta reter as coisas tão pequenas. A gente tenta idolatrar, a gente tenta manter, a gente tenta se agarrar, se apegar na prata, ouro, coisas bem menores que o Filho que foi nos dado. Entenda, Ele já nos deu o Filho. Ele nos deu aquilo que nós poderíamos ter de mais precioso. Então, todas as outras coisas que vêm, todos os outros recursos, todas as outras bênçãos materiais, são pequenas dádivas que Ele nos concede. Então não se apegue demais, não tenha essa atitude autossuficiente de dizer que é seu, porque é tolice. Pertence a Ele. E Ele já te deu algo muito maior. Agarre-se ao Filho que Ele te deu. Recapitulando. Primeiro ponto. Nosso amor a Deus pode ser medido pela disposição que temos de contribuir generosamente. Segundo ponto. Todas as vezes que nós doamos nossos recursos de forma generosa e alegre, nós estamos entregando isso a Deus. É Ele quem recebe. Terceiro princípio. A Deus pertence tudo que há nos céus e na terra. E tudo que possuímos é dádiva dele. Quarto princípio. Oferecer ao Senhor, de forma generosa e voluntária, uma parte de tudo que Ele tem nos dado, é um imenso privilégio. Oferecer ao Senhor, de forma generosa e voluntária, uma parte de tudo que Ele tem nos dado, é um imenso privilégio. Observe comigo versículos de 13 a 16 no texto bíblico. Vai dizer assim: Agora, nosso Deus, graças te damos, louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. E nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus,
Toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Perceba na oração de Davi o tom de indignidade, o tom de pequenez, o tom de alguém que reconhece que doar para a construção do templo de Deus é um privilégio, é uma alegria. Ele nem merece, nem é dele, é do Senhor, e ele está tendo o privilégio de doar para o Senhor. E ele está contente, ele está alegre, porque para ele é algo maravilhoso. É um imenso privilégio. Acredito que a gente está com o coração muitas vezes tão dominado pela avareza, que a gente passou a ver a contribuição, as ofertas como um fardo, uma chatice. Tem que dar meu dinheiro, tem que ofertar, tem que... De novo, todo domingo, toda quarta. A gente perdeu a postura bíblica, que é sempre ver a oportunidade de contribuir como um privilégio, uma bênção, uma dádiva de Deus. Observe comigo um exemplo. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 8. Esse texto é muito belo, muito interessante. Novamente, as igrejas da Macedônia, dentre elas, a igreja de Filipos. Nesse caso, Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia também. 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler só de 1 a 5. Isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos, preste atenção nisso, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Perceba, meu irmão, o que está acontecendo aqui. Paulo está juntando uma oferta para os pobres de Jerusalém, para as igrejas de Jerusalém que estão sofrendo fatores que não tem como a gente tratar aqui agora. Nós estávamos sofrendo. E aí ele passou em várias igrejas, mas Paulo deu uma aliviada para o pessoal da Macedônia. Talvez eles já tivessem dado uma parte, não sei. Mas Paulo sabia que eles eram muito necessitados também, esse pessoal da Macedônia. Filipos, Tessalônica, Bereia, não eram pessoas que tinham boas condições. Na verdade, eles viviam sendo perseguidos e com poucas condições financeiras. Então, talvez Paulo nem tenha, a princípio, contado tanto com eles. Paulo passou, não, os irmãos aqui já estão pior que a gente, estão pior que o pessoal de Jerusalém, vamos dar uma aliviada. Mas o texto diz que eles... Vamos usar aqui no nosso termo, eles perturbaram Paulo para ajudar. Eles ficaram no pé de Paulo para contribuir, porque eles queriam participar dessa assistência, para eles era uma alegria, um privilégio. E Paulo dizendo, tá bom, cara, tu vai dar, tá bom, não precisa mais não. E ele, não, eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero ajudar meus irmãos, é o reino de Deus. E eles contribuíram com alegria, mesmo no sofrimento, mais do que eles podiam. Isso acontece porque as pessoas olham a oportunidade de contribuir para o reino como uma bênção, como um privilégio, como uma alegria. O problema, como eu disse agora há pouco, é que a gente inverteu as coisas. Nós nos tornamos pessoas avarentas. E quando alguém coloca diante de nós a oportunidade de contribuir, a gente já se afasta. Contribuir? Não, eu devolvo o dízimo, já quer que eu oferte? Não, já dou uma parte mensalmente. E aí, a pergunta que fica para nós é a oportunidade de abençoar outros com seus recursos te deixa animado ou te deixa revoltado? Quando alguém nessa comunidade expressa que há uma necessidade estrutural de famílias que estão sofrendo, como é que teu coração reage? Como é que lá no íntimo você pensa que você pode ajudar? Ou, não dá não. Esse mês não dá não, já gastei demais. Eu não tenho não, condição não. Eu já tenho minhas contas.
Eu tenho que sair o final de semana, eu não posso estar assim, não dá para mim. De novo pedindo dinheiro. Pobre das crianças. Já o chão das crianças lá, o piso todo esburacado, o bebê estava quase comendo os pedaços de cerâmica. E aí, vamos construir, vamos participar, vamos se envolver para nós ajudarmos a mudar o piso, a renovar a sala das crianças. Meses e meses trabalhando e... Tesoureiro, cadê o tesoureiro ali? Saiu, não foi? O tesoureiro sabe que dinheiro, a maior parte saiu do caixa da igreja, porque essa nossa tentativa de não usar o caixa da igreja, mas usar as ofertas, não deu frutos. A pergunta que muitas vezes surge no coração de alguns quando a gente lança essa oportunidade de contribuir é: já vão pedir dinheiro de novo? Parece que o cara está na Universal, né? Que a gente faz isso todo dia, mas a gente não faz isso todo dia. São momentos esporádicos que acontecem, e o cara já vem pedir dinheiro. Quando foi que a gente pediu dinheiro, cara? Como é que você tem encarado a oportunidade de contribuir para o reino? Como é que você tem visto isso? O que é que você tem priorizado? O que é que está no seu coração? Quando surge a oportunidade, você logo pensa nos argumentos para se defender? Ou você logo estende a mão com alegria? Esse é o quarto princípio. Oferecer ao Senhor de forma generosa e voluntária, parte do que Ele tem nos dado é um imenso privilégio. Vamos para o quinto princípio. Sinceridade e alegria são elementos essenciais de um coração generoso. Observe comigo o versículo 9 do texto de 1 Crônicas, versículo 9. O povo se alegrou. Essa palavra aparece várias vezes. Você lê o texto aí, vai encontrar várias vezes. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Versículo 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Meus irmãos, sinceridade e alegria são elementos essenciais de um coração generoso. Quando a gente lhe chama, lhe dá o privilégio de contribuir, não é para que você fique chateado, para que você fique triste, para que você dê com um pesar, ou que você seja um hipócrita. Mas Deus sonda o coração. Deus conhece o coração e o que Ele espera de você é alegria, é sinceridade. Não como Ananias e Safira, eu tinha colocado aqui, mas como a história é conhecida, eu vou citar só por cima. Ananias e Safira são o exemplo de alguém que não levou em consideração esse princípio. Como se Deus não fosse entender, não fosse perceber o que eles estavam fazendo. E aí, a gente está num contexto ali da igreja primitiva, primeiro século, onde a igreja está surgindo e aí muita gente pobre está se achegando à igreja e os irmãos veem a necessidade de cuidar dessas pessoas. E muitos começam a vender suas propriedades, começam a vender os terrenos, começam a vender as casas para cuidar dos irmãos, para ajudar os irmãos que sofrem. E aí no capítulo 4, finalzinho, ali acho que versículo 37, Barnabé, que é um homem que vai se tornar proeminente no Novo Testamento, ele vende uma propriedade e traz todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, dos discípulos. E a gente vem para o capítulo 5, logo em seguida, e aparece Ananias e Safira, um casal hipócrita. Eles vendem uma propriedade e de alguma forma eles dão a entender para os apóstolos, para o pessoal da igreja, que eles estão doando 100% do valor que eles venderam, mas eles tinham tirado uma pontinha aqui para eles. Primeiro aqui que eles são burros, porque não precisava eles ter feito isso. Pedro diz, cara, tu podia ter doado só uma parte da dita verdade, tu nem precisava ter vendido. Mas enfim, eles foram muito burros e foram hipócritas. A questão é que Deus viu a hipocrisia, Deus viu a falta de sinceridade e Deus trouxe juízo para a igreja. E por causa disso muitas pessoas temeram ao Senhor, porque pessoas foram contribuir com o espírito errado. E muitos de nós, às vezes, a gente tem que pedir tantas vezes para ajudar na salinha, para ajudar em outra coisa, né? Para melhorar a igreja, para algum irmão que está precisando, a gente pede, e aí você até oferta, mas vai com aquele coração duro, rebelde, um negócio bem
pegando aqui e segurando para não deixar sair. Mas não é esse o Espírito é esse do texto. A galera trouxe lá toneladas de ouro e todo mundo festejando, se alegrando. E Davi trouxe mais toneladas de pedra, de ouro, de um monte de coisa preciosa. E se alegrando e louvando a Deus. Porque era um privilégio, porque era uma bênção, porque era uma dádiva contribuir. Entenda. Todas as vezes que você abre sua carteira, você se dispõe a contribuir para o reino de Deus, para as necessidades do próximo. E você faz isso de coração. Lembra do texto de Filipenses. É um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele acolhe, ele recebe, chega a ele de maneira agradável. Não tem por que você se entristecer. Quando você oferece algo, com aquele sentimento negativo, com tristeza, com lamento, com dinheiro de novo, é como se você estivesse, no período do Antigo Testamento, levando carneirinho manco, defeituoso para Deus, porque a sua oferta é manchada por avareza, por pecado. Não é essa oferta que Deus quer. Aí alguns agora talvez vão pensar, eu estou lutando no meu coração aqui, Gabriel, e aí eu não vou ofertar não, porque eu não estou seguro ainda. Eu não vou trazer a oferta não, porque no meu coração ainda está complicado essa questão de oferta, aí eu prefiro não trazer, para não pecar contra Deus, né? E aí alguns se eximem pegando esse caminho. São os gaiatos, né? Os espertos, não. Ao invés dele resolver o problema, ele usa isso como desculpa. É como a gente estava falando no encontro dos homens ontem, né? Não, eu não vou converter não, quero primeiro me ajeitar e depois eu vou para a igreja, né? Não, eu vou primeiro ajeitar o meu coração e depois eu vou ofertar. E aí a gente chega no nosso último ponto. Nosso quinto ponto foi que sinceridade e alegria são elementos essenciais do coração generoso. O nosso sexto e último princípio é que nós devemos orar para que Deus gere e firme essa disposição generosa em nosso coração. Olha o versículo 18. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Nós nunca devemos nos contentar com o coração avarento. Nunca devemos nos contentar com a falta de disposição em contribuir. Não, eu ainda não estou com disposição para contribuir, é voluntário, né? Então eu vou ficar na minha, porque o meu coração ainda não está bem. Não, ore e peça a Deus que trate o seu coração pecador, para que você tenha disposição para contribuir para o reino dele, porque é isso que ele quer de você. A pergunta é, se você sabe que tem esse coração pecador, avarento, quantas vezes você orou para Deus pedindo para Ele te dar mais condições e disposição para contribuir? Se todas as vezes que as pessoas chegam para pedir alguma coisa, uma oferta para o reino de Deus, para a comunidade, para pessoas que sofrem, para missões, se todas as vezes você tem aquela desculpa, não, esse mês foi apertado, esse mês foi difícil, esse mês não dá não. Ainda tenho a minha resenha no final de semana, não dá ainda não. Quantas vezes você orou para Deus e pediu para Ele te dar mais condições para ajudar? Será que Deus não vai ouvir uma oração dessa? Será que Ele não vai abençoar para que você possa abençoar o reino de Deus? Não se contente com o coração avarento. Se é uma luta sincera no seu coração, tome vergonha, lute, peça a Deus para que Ele disponha o teu coração para você contribuir. E alegre, e contente, e com sinceridade, como as igrejas da Macedônia, como a igreja de Filipos fez, sofrendo, sem condições, mas foi. Que a nossa oração seja como essa de Davi. Senhor, conserva no coração do teu povo essa disposição de ser generoso, de contribuir, de ser contente em contribuir, em abençoar. Que o seu coração transborde quando surgir uma oportunidade, você corra para participar, para se envolver, para doar, porque Deus se agrada disso. Eu quero concluir, meus irmãos, fazendo a gente refletir um pouco. Deixa eu só lá os pontos, ficar gravado para os irmãos. Primeiro ponto, o nosso amor por Deus pode ser medido pela disposição que temos em contribuir generosamente. Segundo ponto, todas as vezes que doamos nossos recursos de forma generosa e alegre, estamos ofertando ao Senhor. Terceiro, a Deus pertence tudo que há nos céus e na terra, e tudo que possuímos é dádiva dele. Quarto princípio,
Oferecer ao Senhor de forma generosa e voluntária parte de tudo que temos, tudo que Ele nos tem dado, é um imenso privilégio. Quinto, sinceridade e alegria são elementos essenciais a um coração generoso. Sexto, devemos orar para que Deus gere e firme essa disposição generosa em nosso coração. Eu queria concluir levando você a refletir. Será que essa nossa indisposição, essa nossa dificuldade, essa nossa rejeição a contribuir, a ofertar, esse lamento lá do coração, de novo, eu não queria ofertar, eu queria gastar com outra coisa. Será que isso não está revelando que o dinheiro já é um ídolo no nosso coração? Será que o dinheiro já não tomou de conta, ele já está ocupando uma prateleira no teu coração em que você não consegue se livrar dele? Ou talvez nós precisamos do dinheiro para manter os nossos vícios, para manter os nossos outros ídolos, a nossa comida desenfreada, o nosso entretenimento desenfreado, os nossos passeios desenfreados, as nossas roupas caras que a gente gasta de forma desenfreada. Será que a gente não está gastando com esses ídolos, usando dinheiro para sustentar esses ídolos, para manter eles? E isso está modelando um coração avarento no que se refere ao reino? Faça uma pequena projeção do quanto você gasta com vestes, com comida, com passeios, com outras coisas que você faz. E faça uma projeção para ver se isso fala alguma coisa sobre o que você tanto ama. É preciso uma reflexão séria. Nós admitirmos nosso pecado em relação aos recursos e faça um clamor sério a Deus para que Ele possa gerar em você um coração generoso. Não se contente com o coração avarento. Sonde para ver se tem ídolos no seu coração. Se tiver, peça a Deus para remover e para gerar em você um coração generoso para o reino de Deus. Amém?